Olá pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor em mais um vídeo aqui no meu canal sobre finanças e investimentos para você. Então, se é a sua primeira vez aqui no canal e você chegou num dia que eu resolvi fazer um vídeo bem bombástico, digamos assim, não se esqueça de se inscrever aqui e também marcar o sininho que tem abaixo para receber as notificações para cada novo vídeo que eu publicar, beleza? Assim você vai acompanhando meus conteúdos e eu vou fazendo mais conteúdos dividindo as minhas experiências reais no mercado financeiro com você. Isso é importante para o crescimento do canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre inovação no mercado financeiro e colocar uma pauta aqui para vocês pensarem. Será que as corretoras de valores vão existir por muito tempo? Como eu já disse em vários vídeos anteriores aqui, e eu expliquei, as corretoras são meramente intermediárias. Antes, as corretoras eram especializadas apenas em oferecer investimentos para negociação de ações, investimentos e as plataformas de negociação de ações. Porém, quando o mercado acionário aqui no Brasil teve aquela queda desastrosa por conta da crise de 2008, o número de investidores em bolsa ficou estagnado e até caiu em alguns anos, e as corretoras todas se viram em dificuldades financeiras. Daí então, elas começaram a copiar alguns modelos que já existem há bastante tempo nos países envolvidos e se transformaram, as corretoras se transformaram, acabaram se transformando nessa de copiar o modelo em plataformas de investimentos. Então essas plataformas começaram a disponibilizar os produtos financeiros de vários bancos num único lugar. E aí começou a oferta de fundos de investimento e ativos de renda fixa para toda a clientela, a própria clientela da corretora. Então é importante você saber que esse movimento ocorreu, tá? E esse movimento ele é relativamente recente. Isso começou a ocorrer aqui no Brasil em 2010, mais ou menos, 2011, mais ou menos, tá? Então antes disso, ninguém investia com variedade de fundos e ativos de renda fixa por meio das corretoras independentes. Isso não existia. O grande serviço que as corretoras passaram a prestar aos investidores foi justamente essa facilidade de consolidar centenas de possibilidades que o investidor individual teria muita dificuldade de obter diretamente. Imagine um investidor cotando em 20 bancos as taxas do CDB para depois abrir um cadastro no banco escolhido e aí fazer a aplicação. É impraticável e naquela época não tinham bancos digitais, então você tinha que ir em cada um lá para pesquisar. Para os bancos menores, também foi uma maneira muito legal, porque as corretoras conseguiram disponibilizar os produtos deles para um número imenso de investidores por meio dessas plataformas, das próprias plataformas dela. E eles não precisaram de abrir nenhuma agência no Brasil, a agência no Brasil todo, contratar pessoa nem nada disso, bastava colocar os seus produtos para comercialização, os seus CDBs, os seus investimentos, por meio da corretora. Então esse foi um lado muito bom desse processo de criação das corretoras como plataformas de investimento. Foi muito bom. Basicamente, a corretora ela tem a função de intermediação dos produtos do mercado para os seus clientes, ou seja, ela liga a ponta entre o emissor de um CDB, que é um banco, ou um gestor de um fundo, a um investidor interessado. Então ela faz isso e faz encontrar os dois na sua plataforma. Só que o mercado continuou evoluindo e hoje qualquer banco pode receber novos clientes diretamente abrindo conta digital, não é verdade? Então isso também, por outro lado, cria um canal direto entre um investidor potencial e um banco que emite o CDB e não há realmente a necessidade de existir um intermediário nesse processo. Já parou para pensar nisso? Antes não era possível, mas agora você consegue pela internet consultar os CDBs e aí você abre a conta no banco digital que te interessar. Na verdade, a existência de um intermediário diminui a rentabilidade para o investidor, Isso é fato e aumenta o custo para o banco. Então vamos supor que um banco tenha um CDB para colocar no mercado, que ele vai fazer via corretora, e ele coloca 116% do CDI. Mas a corretora ela tem que ter a remuneração dela. Então, por isso, o banco vai passar, digamos, o CDB para a corretora a 120% do CDI, estou chutando os números, tá? E ela vai revender a 116% do CDI para o investidor. A diferença pode ser maior ou menor, eu sei que a diferença existe. O banco está pagando 120% do CDI, nesse exemplo, quer dizer, ele vai ter que pagar o 120% do CDI, e o investidor está tendo 116% do CDI. Quem fica com essa diferença? A corretora, certamente, pelo trabalho de intermediação. Repare que ela, então, de fato, representa sim um custo tanto para o investidor quanto para o banco.
será que esse mesmo banco, se ele colocasse direto ao investidor sem um intermediário, ele não poderia colocar uma taxa de 118% do CDI, por exemplo? Quer dizer, ele pagaria menos do que 120 e o investidor ganharia mais do que o 116, simplesmente pela eliminação desse intermediário no meio do caminho que é a corretora? Mas aí, claro, tem alguns outros pontos a observar. O primeiro é que as corretoras já possuem um bom número de clientes e certamente elas conseguem também ofertar taxas para o investidor parecida com o que os bancos ofertam diretamente, porque ela negocia em bloco, em milhões de reais. Isso é um ponto a favor. Porém, por outro lado, cada vez mais está mais barato para um banco captar um investidor via conta digital. Então acredito que em algum momento essa situação pode se modificar e vocês podem observar que cada vez mais bancos digitais surgem e qualquer pessoa pode, pela internet, abrir suas contas e fazer os seus investimentos. Não é verdade? O segundo é a comodidade de centralizar tudo numa única instituição. Isso a corretora oferece. E inegavelmente facilita a organização do investidor. Você vai fazer isso, você faz por uma corretora, você consegue enxergar tudo de maneira centralizada. Mas isso também pode ser contornado se o investidor tiver, por exemplo, um serviço que consolide a sua carteira de investimentos, onde ele lance todos os investimentos feitos em diferentes instituições e consiga enxergar de uma maneira completa. Então, se a gente observar outros mercados, nós vamos ver que o processo de eliminação de intermediário é a maior contribuição que a internet nos dá e isso reduz custos para todo mundo e no mundo todo. Dependendo da sua idade, você vai lembrar, por exemplo, das agências de turismo, tá? Então existiam agências de turismo enormes no Brasil que tinham as contas das grandes empresas e elas faziam todo o processo de emissão de passagens, organização das viagens dos executivos, etc. Era um mercado muito concorrido. Muitas dessas agências eram tão grandes que elas tinham diversas salas VIPs nos aeroportos, em Guarulhos, Congonhas, em várias cidades, Santos Dumont e tal. E como é que era a remuneração das agências? Era justamente na intermediação. Então o preço de uma passagem aérea era o mesmo quando você comprava direto na companhia aérea ou na agência. Sendo que quando você comprava pela agência, a agência recebia uma comissão de algo mais ou menos perto de 10% do valor da venda. E qual era o papel de ir até uma agência? Por que alguém comprava na agência e não na companhia aérea? Porque na agência ela também centralizava a informação e você via voos de todas as companhias num único lugar. Olha como é similar. Então um belo dia, as companhias aéreas começaram a fazer a venda de passagem pela internet. E esse foi o primeiro passo. Depois, acabou a comissão de agências em venda de passagem. E hoje, quando você opta por comprar uma passagem via agência, ela te cobra uma taxa de serviço à parte. Mas não era assim. Então, você mesmo pode pesquisar tudo e comprar diretamente ou usar uma agência e pagar um adicional por essa taxa de serviço que ela vai pesquisar para você. Por isso, esse mercado de agenciamento, no que se refere especificamente à venda de bilhetes aéreos, ele não existe mais como era. A agência era útil porque levava o serviço da companhia aérea numa cidade onde ela não abriria uma loja, no interior do seu estado. E aí você não tinha pontos de venda no Brasil todo, então ela fazia esse papel. Mas com a internet isso acabou. O intermediário perdeu o valor nesse processo e o mercado deixou de ser como era. Um outro exemplo bem atual é o da intermediação do táxi. Eita polêmica, Existiam as cooperativas antes. Então o cara ia lá, pagava uma taxa para se associar e ficava lá vinculado. E não era barato. Um monte de gente recebendo ligação e chamando via radiotáxi. Todo mundo se lembra disso, porque na verdade existe até hoje algumas ainda. Inventaram um aplicativo e onde foram parar as cooperativas? O taxista deixou de ter essa necessidade. Claro que o serviço ainda existe, mas ele é menos eficiente do que o aplicativo. Você vai lá, clica com o dedo, celular, pede, espera o táxi chegar, o táxi chega, depois pega e vai embora. Outro exemplo, talvez você conheça gente que tenha passado por isso, e eu conheço, que é o da representação comercial. Eu conheço gente que fez a vida como representante comercial em cidade interior, levando produtos de indústrias até lá, até essa cidade onde ele morava ou trabalhava, abrindo mercado, conquistando clientes e tudo mais. Gente que tinha lá seu escritório, uma remuneração de 30, 40 mil por mês, e depois de 20 a 30 anos de atividade, representando aquelas marcas, as marcas simplesmente passaram a vender diretamente pela internet e tornou desnecessária a figura do representante local. Então, são exemplos de mudanças que já ocorreram, então não estou inventando nem vislumbrando nada, já ocorreram em diversos mercados.
Eu lembrei desses agora aqui, mas se a gente observar, já aconteceu muito em outras coisas. Você pode lembrar de outras situações, você pode até ter vivenciado alguma na sua vida profissional. Então hoje, você tem alguns aplicativos e sites que também rastreiam as taxas de ativos de renda fixa no mercado inteiro e te dão tudo pronto. Então eles acabam fazendo o papel que a corretora faz, que é disponibilizar essa informação para você em alguns cliques, e isso está disponível gratuito na internet. Eu acho que isso pode ser uma ameaça significativa para as corretoras, falando com a mais sinceridade possível. E é engraçado que muitas delas usavam um apelo de dizer que estavam, tipo, desbancarizando, mas na verdade elas estavam incluindo um intermediário na relação, né? E agora pode ser que exista um processo forte de desintermediação, porque a corretora é intermediária. E desintermediar é justamente tirar o intermediário usando a força da internet e da tecnologia e reduzir os custos para o investidor. E aí sabe o que acontece? As corretoras se posicionam como soluções para te dar acesso a muitos investimentos, mas frequentemente oferecem os próprios produtos delas, porque é aí que elas vão realmente ter um valor, como os fundos da sua própria marca, e isso tende a acontecer cada vez mais, porque me parece frágil essa posição de um mero intermediário, que é o que ela é hoje, quando ela simplesmente revende um produto de um outro banco, se valendo de uma condição de mero intermediário. E aí ela vai acabar virando igual um banco, que tem por finalidade vender prioritariamente os seus próprios produtos, disfarçada de algo independente e isento, mas que não ocorre na prática. Esse tipo de pensamento que eu estou dividindo com vocês aqui é um pensamento até muito íntimo meu, tá? São reflexões minhas, observações de mercado e tal, para tentar identificar as modificações e comparar com os outros mercados onde esses processos já aconteceram. Então, onde então estaria o valor de um serviço? Eu entendo que o único valor que seria na orientação ao investidor. E eu acho que ser meramente intermediário não vale absolutamente nada, porque eu mesmo posso pesquisar tudo e tomar minha decisão. E tanto faz se eu vou usar a corretora A, B ou C, tanto faz, ou direto do banco, tanto faz, é tudo igual, já que eu posso abrir a conta digital em bancos menores também. Então eu não preciso de uma orientação de corretora, até porque ela vai funcionar igual o banco, tentando me ofertar produtos que ganham mais comissão, que pagam mais comissão para ela. Então agora, o caminho que eu acho que pode acontecer é o seguinte: se você faz tudo sozinho, ótimo, você não precisa nem de corretora e nem de orientação. Mas se você quer fazer e tirar dúvidas e ter algum tipo de auxílio, eu acho que em algum momento você vai ter que pagar alguém para te prover um serviço independente. E você vai utilizar uma corretora ou o banco diretamente, de forma que a pessoa ou a empresa que você vai pagar, né, não seja remunerada pela intermediação. Então a orientação separada da intermediação e da venda. E aí é que tem valor, na orientação e não na intermediação. Então, serviços que se proponham a ser bons em orientação e com baixo custo podem em breve encontrar um belo mercado. Enfim, esse é um tema que eu acho interessantíssimo, que eu vou atualizando meu pensamento todos os dias com as novidades do mercado, com os novos sites que surgem, novos aplicativos que eu leio na imprensa e tudo mais, olhando esses movimentos de mercado para ir formulando a minha opinião. Eu quis registrar esse vídeo aqui para ver como vai ser no futuro, até uma aposta minha, eu coloquei isso aqui, vamos ver se vai acontecer. E quis deixar aqui registrado, para ver se esse pensamento faz sentido ou não. Eu já tive alguns outros pensamentos, né, que realmente aconteceram e o mercado se modificou, e algumas pessoas que convivem mais próximo de mim sabem que eu falei determinadas possibilidades e elas acabaram se materializando, não que eu seja um vidente, longe disso, mas que era o que estava aparentando. E esse aqui eu quis registrar aqui no canal publicamente e vamos ver o que acontece. E aí agora eu pergunto e quero que você coloque aqui no comentário. E você? O que você pensa sobre isso? Para onde será que esse mercado vai? Coloca a sua opinião aqui abaixo nos comentários, vamos especular um pouco sobre esse assunto aí, beleza? Então era esse o tema de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, marcar o sininho para receber as notificações de novos vídeos e entrar lá no blogvalor.com.br para cadastrar o seu e-mail e receber também as minhas orientações, beleza?